turismo de base comunitária, então, é um movimento, uma forma de organização social do turismo que vai contrapor, né, esse tipo de turismo que degrada, que gera esses diversos problemas que eu mencionei anteriormente. Então, é uma forma, né, de as comunidades se organizarem para poderem eventualmente antever uma forma destrutiva do turismo, né, e assim conseguir se planejarem para evitar, por exemplo, que suas terras sejam vendidas, né, para esses grandes resorts, ou até mesmo no sentido de cobrar ali dos governantes, dos empresários, né, que eles possam participar, né, desse processo de receber turistas. E aí eu pergunto para vocês, né, onde existem experiências de turismo de base comunitária? Queria convidar vocês para fazer um exercício, que é pesquisar no Google, né, nosso pai, que sabe tudo. Pesquise no Google, turismo de base comunitária. Coloque em aspas para evitar que essa busca ela considere turismo ou então comunitário apenas. Se você colocar as aspas, você vai pesquisar o termo exato. Então, quantos resultados vocês vão encontrar, né? Se você pesquisar o termo em espanhol ou em inglês, você também vai encontrar resultados, né? Turismo de base comunitária é uma forma de organização do turismo que existe no mundo inteiro. Existe na China, existe na Tailândia, existe nos países europeus, no interior, né? Em Portugal, por exemplo, conhecido pelo turismo rural comunitário. Se você for, né, a conhecer as experiências de turismo no continente africano, são várias, né, e são muito organizadas, né, eles são iniciativas que são organizadas localmente, ou seja, com os moradores, as comunidades, mas também elas geram associações e até federações, né, como a gente vai ver daqui a pouco. No Brasil, essas experiências elas são relativamente recentes, no sentido de que são reconhecidas, né, com esse título de turismo de base comunitária. Mas é sabido, né, que as comunidades caiçaras, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, já recebem turistas há muito tempo, né, que vão para explorar um lugar, enfim, e acaba acionando esses caiçaras para apoiar, né, com hospedagem, com alimentação. Olha só, vou citar aqui alguns exemplos, né? A Uganda, que é um país no continente africano, tem uma associação geral que reúne cerca de 70 comunidades, e essas comunidades oferecem serviços de hospedagem, trilha, experiências culturais na dança, artesanato, passeios e outras atividades, né, que são realizadas nas aldeias ou até mesmo nos parques nacionais, no entorno desses parques nacionais. Então, eles têm um conceito sobre turismo de base comunitária que prima pela pequena escala, ou seja, eles não querem receber milhões de visitantes, né? Eles recebem pequenos grupos, né? Ou um casal, enfim. As comunidades são envolvidas em todo o processo de produção do turismo, desde o planejamento, ou seja, como vou receber, né, as decisões que precisam ser tomadas antes do turista chegar, né, como essas decisões também como essas decisões vão ser implementadas e quais os benefícios que se espera gerar, né, e como esses benefícios vão ser
distribuídos, né, entre as comunidades que são envolvidas no processo de produção. Um outro exemplo mais próximo aqui da gente, no contexto da América Latina, é a Federação Plurinacional, né, de Turismo Comunitário do Equador. Né? Ou seja, é uma federação que reúne várias associações presentes nesse país, o Equador, né? E que ela também prima pela questão da participação, pela gestão, ou seja, as comunidades são responsáveis por gerirem esses empreendimentos turísticos, né? Baseados aí nos princípios da igualdade e da distribuição dos lucros e demais benefícios. E agora, mais próximo aqui, eu queria citar um exemplo da noção de turismo no caso do Ceará. O Ceará, esse estado que fica no nordeste do Brasil, que tem uma iniciativa muito interessante, que eu convido vocês também a pesquisarem aí na internet, que é a Rede Cearense de Turismo Comunitário. Eles não usam o turismo de base comunitária, mas, na verdade, os princípios são os mesmos, né? Assim, muda uma forma de dizer, né? Que é a Rede Tucum, Rede Cearense de Turismo Comunitário. Eles dizem o seguinte, que turismo comunitário nasce da percepção das comunidades de que não é suficiente apenas fazer a crítica ao modelo convencional, né? Gerador de segregação socioespacial, de concentração de renda e de problemas socioambientais que eu mencionei anteriormente. Eles falam que, aliado a essa crítica, é necessário criar uma solução, que é uma solução baseada numa outra lógica de construção da atividade de turismo. E aí, gente, a gente tem, né, assim, em linhas gerais, 7 princípios que resumem, que são sintetizados, né, nessa noção de turismo de base comunitária. O primeiro é a diversidade nas formas de organização. Não existe um modelo único, uma forma única de se organizar o turismo de base comunitária. Essa forma ela vai ser decidida entre as pessoas que são envolvidas na construção desse empreendimento. É primordial, né, que esses empreendimentos eles sejam protagonizados, ou seja, estejam à frente deles, né, iniciativas locais, pessoas que têm vínculos com o local, com o lugar, né? Então, evitando aí que, por exemplo, empresários externos dominem, né, todo o turismo daquele lugar. Então, a gente coloca como primordial a autonomia dessas iniciativas nos processos de decisão como o turismo vai se organizar. Além disso, o terceiro princípio são as trocas econômicas baseadas em arranjos locais e com a distribuição justa, né? A ideia é que os benefícios econômicos gerados pelo turismo sejam distribuídos de forma igual. Eu quero dizer igual, não no sentido de que todo mundo vai receber o mesmo valor. Não, esse valor ele vai ser equiparado ao esforço que cada um fez, né, e acordado anteriormente. Então, isso envolve muito debate, né, é exaustivo muitas vezes, às vezes tem conflito também em relação sobre como esses benefícios econômicos vão ser distribuídos, mas é fundamental que isso seja acordado entre os participantes. Um outro princípio, o quarto princípio, é que o turismo, muitas vezes, mas nem sempre, tá? É uma atividade complementar, colaborativa e cooperativa. Complementar porque as pessoas, as comunidades, às vezes têm outras fontes de renda, como, por exemplo, a pesca, né? Isso pode ser um conflito, e eu queria que vocês tivessem atenção nisso, pode ser um conflito frente a alguns benefícios sociais que o governo dá. Então, eu já ouvi casos, né, de uma pescadora, uma catadora de caranguejo, que perdeu o benefício dela porque foi
cruzou lá um dado e identificou que ela estava vendendo artesanato. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, porque o turismo não é a principal fonte, vender artesanato não é a principal fonte de renda dela. A principal fonte de renda dela é a pesca. Mas isso é uma questão que as comunidades precisam se organizar, né, e lutar aí por esse direito, para a garantia desse direito. Então, ainda nesse princípio, eu falei, atividade complementar colaborativa, né, porque as pessoas se colaboram para que o turismo aconteça. Ninguém faz tudo, sabe tudo, né? Precisa do outro para poder acontecer, e a cooperativa, né? Ou seja, eu também coopero para que essa atividade venha acontecer de forma coletiva. Seguindo aí, então, com os princípios, o quinto princípio é o princípio do intercâmbio, da troca cultural. Lembram que eu falei no início da minha fala que a essência do turismo é o encontro com o outro, e que muitas vezes, dependendo da forma como o turismo acontece, esse encontro com o outro ele é muito, ocorre apenas mediado pela compra e venda de um artesanato, né? Mas aqui a ideia não é apenas vender o artesanato, mas às vezes mostrar, né, quais são a matéria-prima utilizada, como é feito, contar a história em torno daquele artesanato, né? Às vezes a pessoa se identifica, o turista se identifica com aquele artesanato porque a mãe faz, a avó fazia, enfim. Então, essas trocas, né, é um princípio também privilegiado no turismo de base comunitária. E aí, com isso, a gente segue para um outro princípio, que é a experiência, né? São atividades que vão gerar uma experiência em contato com o patrimônio, com a natureza, com a cultura desse lugar. E aí, no sentido também de valorizar simbolicamente esse patrimônio. E, por fim, um último princípio seria, né, um processo educativo para todos, né, sobre os valores simbólicos em torno dos diferentes patrimônios, né. Não é só o turista que aprende, né, quem empreende no turismo de base comunitária também aprende com o visitante, porque ele está aberto, né, a essas trocas, essas informações, a esses diferentes saberes. E é uma experiência, então, portanto, enriquecedora no seu sentido simbólico, mas também econômico, mas uma experiência enriquecedora para todos e todas envolvidos nesse processo.